Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o deputado Jorge Cauí faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Ninguém me falou nada. Ninguém me falou nada. Você entrou, não sabia que você vinha pra cá. Mas nós convocamos a sessão extraordinária desde segunda-feira. Eu sei, mas a CPI estava marcada para 9h30, era só uma decisão rápida. Mas aqui também eu acho que nós vamos decidir muito. Você podia suspender por alguns minutos. Meia hora. Suspende por meia hora. Tá. Suspende aí que a gente vai... Senhor presidente, questão de ordem. Deixa eu falar. Com a palavra, deputado Rainha. Senhor presidente, nós fomos surpreendidos com a ordem do dia de ontem, para a sessão extraordinária de hoje, com a presença de pauta do projeto de lei que define o PDOT, que é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Como Vossa Excelência tem conhecimento, os relatores, bem como os líderes que têm interesse, estão participando de ampla discussão e negociação das emendas que, como Vossa Excelência sabe, não são poucas. São em torno de 400 emendas. O PDOT chegou aqui, até numa figura de linguagem, como um verdadeiro Frankenstein, sem os mapas, sem as poligonais definidas, sem condição nenhuma de ser analisado, discutido e votado. Por isso que nós estamos fazendo esse trabalho emenda a emenda. E a parte fundamental do PDOT, que é o macrozoneamento, onde define as poligonais, os condomínios, os loteamentos irregulares, as áreas rurais e urbanas, esta parte está sendo discutida no momento, inclusive órgãos do governo pediram até tempo para encaminhar para cá os documentos necessários para que este PDOT seja bem elaborado, para que a gente busque o consenso tanto esperado pela população. O Frankenstein ainda está na mesa de operação, e o senhor coloca o Frankenstein em votação, o senhor vai matar o paciente. Então eu gostaria que Vossa Excelência, com o bom senso que realmente sempre norteou suas atitudes aqui nesta casa, retire esse PDOT de votação, porque caso contrário nós teremos que nos opor à votação do PDOT, haja vista que da forma que ele está, ele não atende à sociedade do Distrito Federal. Senhor deputado, eu quero esclarecer a Vossa Excelência que, se Vossa Excelência foi surpreendido com a colocação do plano diretor, do projeto que estabelece o plano diretor na pauta, a responsabilidade não é nossa. Porque nós fizemos um acordo no mês passado de que, neste dia de hoje, o plano diretor seria votado. Este acordo, e eu compreendo que os acordos devam ser mantidos. Eu, particularmente, quando faço o acordo, é para que ele seja cumprido. E, ouvindo os relatores e os líderes, naquele momento, nós estabelecemos o dia de hoje para votação. E a pauta da sessão extraordinária está distribuída desde segunda-feira, exatamente para que ninguém alegasse ou desconhecimento ou qualquer outra razão para deixar de estar presente nesta sessão, até porque a presidência tem percebido algumas manobras para não votar o plano diretor. Eu, particularmente, desconheço as razões, quero conhecê-las, desconheço qual a verdadeira intenção de procrastinar a votação do projeto que estabelece o plano diretor indefinidamente, para que fique claro para a sociedade qual a razão de se não se votar o plano diretor. Nós sabemos que alguns interesses poderão estar sendo contrariados na aprovação do plano diretor, e talvez sejam esses interesses que estejam impedindo a votação do plano diretor. De nossa parte, a colocação do projeto na ordem do dia se deu em função do acordo estabelecido principalmente com os relatores e com os líderes. Não houve nenhum ato arbitrário, nenhum ato não planejado, e o que nós estamos fazendo é cumprindo o acordo que for estabelecido. Então, eu até tenho uma avaliação, deputado,
que, se os relatores e os líderes quisessem, já teriam concluído a análise de todas as emendas. De todas as emendas. Naturalmente que eu posso estar equivocado. Com certeza. E se ficar comprovado que eu estou equivocado e que não há uma má intenção em procrastinar indefinidamente a votação do plano diretor, nós podemos até analisar uma nova data que não seja distante da data de hoje, mas eu quero que Vossa Excelência leve em consideração que o que nós fizemos ao convocar esta sessão extraordinária foi exatamente cumprir o acordo que havia sido estabelecido entre os relatores e os líderes. Senhor presidente, eu gostaria de informar a Vossa Excelência o seguinte, que no decorrer das negociações do PDOT, nobre líder, pela ordem, eu estou conversando com o presidente, trocando informações com ele. Com a palavra, deputado Rainha. Em seguida, com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Eu gostaria apenas de esclarecer que, da minha parte, eu tenho participado pessoalmente de todas as reuniões do PDOT e gostaria de informar a Vossa Excelência que, no decorrer de todas as negociações, foi pedido, inclusive, por parte de órgãos do governo, prazo para encaminhamento de documentos para cá. A líder do governo e os deputados que fazem parte do governo estão acompanhando toda essa negociação, e eu sei que Vossa Excelência deve estar informado por eles do encaminhamento e do caminho que está se tomando essa negociação. Da nossa parte, daqueles que estão interessados em participar da negociação, não está havendo nenhuma manobra, e se Vossa Excelência sabe de alguma manobra, eu gostaria que Vossa Excelência tornasse público, inclusive dissesse o nome dos deputados que estão fazendo manobra para retardar e com quais tipos de objetivo que esse retardamento do PDOT. Agora, o que eu quero dizer a Vossa Excelência é que eu considero o PDOT o projeto mais importante que está tramitando na Casa neste momento. E nós não podemos fazer um projeto contrário ao interesse do Distrito Federal para atender uma data. Entendo que todo o acordo deve ser mantido. Até porque, quando nós não mantivemos a data do dia 18 e 19, que foi o primeiro acordo, foi exatamente por impossibilidade. E o bom senso nos fez marcar uma nova data. A impossibilidade, senhor presidente, de se votar hoje, ela é clara. Tanto é que nenhuma emenda do macrozoneamento foi discutida e analisada e debatida, porque nós estávamos analisando com os deputados do governo e com os técnicos do governo as emendas que tratam dos outros setores. Então, é impossível se votar o PDOT hoje com consciência, é impossível se votar o PDOT hoje como uma legislação que vai atender o Distrito Federal. Por isso eu faço um apelo a Vossa Excelência para que não coloque em votação hoje, porque, caso contrário, nós vamos ter muitas restrições ao PDOT e a uma lei de fundamental importância que precisa ser aprovada por esta Casa. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Senhor presidente, pela ordem e também, posteriormente, uma questão de ordem. Eu acho importante Vossa Excelência ter colocado em votação, porque foi uma decisão dos 24 parlamentares através de seus líderes, que hoje seria a votação. No entanto, cabe a nós aqui, que trabalhamos no PDOT, prestarmos uma satisfação aos demais parlamentares que não estiveram envolvidos na discussão, de que nós, a equipe que ficou responsável pelo PDOT, não deu conta de discutir todas as emendas apresentadas pelos parlamentares e trazer o acordo hoje que foi estabelecido por todos os líderes. Então, achei importante ter sido colocado em votação para a gente dar satisfação ao deputado Marcos Arruda, ao deputado Manuelzinho, ao deputado Edmar Pirineus, ao deputado Jorge Cauí, a todos os parlamentares aqui presentes que vieram para a votação do PDOT e não sabem exatamente em que pé estão os trabalhos que nós estamos fazendo. Então, não existe nenhum Frankenstein colocado, eu acho que até foi um deslize, porque é o projeto mais importante enviado à Câmara, e se recebeu 386 emendas, eu não considero que aquilo que for emendado, ou seja, que nós estamos criando um monstro, pelo contrário, nós estamos melhorando e muito o projeto que foi enviado. Então, nós não estamos construindo um Frankenstein, nós estamos melhorando aquilo que vai ser o direcionamento por 12 anos da ocupação territorial do Distrito Federal, e nós queremos da presidência e dos líderes aqui presentes a possibilidade desta equipe ter até a próxima semana para terminar o seu trabalho. E em que fase ele está? Nós já acordamos quase 200 emendas e faltam ainda 100 e poucas emendas para que nós possamos trabalhar, retirá-las, melhorá-las,
enfim, fazer o acordo com o IPDF. Então, é nesse momento que a gente se encontra do trabalho. Talvez a maior parte nós já fizemos, estamos dependendo realmente de alguns documentos exigidos junto ao IPDF, do macrozoneamento, e nós, então, pedimos a Vossa Excelência que nos dê um prazo menor do que o anteriormente solicitado, mas que nós possamos, todos os membros que estão trabalhando no PDOT, nos comprometemos com essa data, sob pena de nos desmoralizarmos, inclusive, nas propostas que a gente traz aqui aos demais parlamentares que não estão envolvidos. Da minha parte, eu acho que essa discussão de prestação, inclusive, de informação a todos os deputados foi importante, considero também um dos melhores projetos. A exigência hoje do macrozoneamento e da descrição das poligonais é fundamental, porque até hoje não teve esse trabalho ainda no Distrito Federal. Eu julgo isso da maior importância. O outro PDOT, ele era superficial, portanto, a exigência desta casa em cima de um PDOT pleno, completo, é responsável. Portanto, nós estamos fazendo nascer um grande projeto, esta casa está participando, eu parabenizo os deputados que estão fazendo isso. Agora, peço desculpas por não termos ainda o trabalho concluído. Peço desculpas porque reconheço que nós estamos demorando no trabalho que nos propusemos. E solicito a Vossa Excelência, já numa questão de ordem, que marque para terça-feira da próxima semana uma sessão extraordinária e que nós possamos nos comprometer, deputado Rainha, deputado Filipelli, deputado Cafu, deputado Asni, que estão mais envolvidos, a apresentar o trabalho pronto e separando aquilo que não tem acordo. Nós temos aqui presentes o deputado Rainha, deputado Cafu e eu, que podemos responder pelos demais, que são o deputado Filipelli, que não está aqui presente, e João de Deus, que nos acompanharia nessa solicitação. Senhor presidente, questão de ordem. Deputado, mas Vossa Excelência já fez uso da palavra por 2 vezes. Eu gostaria de fazer pela terceira e última, senhor presidente, porque o tema é de fundamental importância. Se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria... Permito, deputado. Eu gostaria apenas de aqui reforçar o que a deputada Lúcia Carvalho disse e me colocar à inteira disposição desta casa, tempo integral, para trabalhar na questão do PDOT. E eu acredito que, se houver um trabalho dos relatores, eu não sou relator, estou participando como líder, posso, inclusive, ajudar ou assumir alguma relatoria que queira me dar, e me comprometo a ficar 24 horas por dia, até a data aprazada, que é terça-feira da semana que vem, para tirarmos uma posição do PDOT. E apenas corrigir uma posição da deputada Lúcia Carvalho, eu não disse que o projeto se transformou num Frankenstein, eu disse que ele chegou aqui como um Frankenstein, e as emendas foram feitas para aprimorá-lo. E tanto era um Frankenstein que recebeu quase 400 emendas. Quase 400 emendas. Então, veja bem, a posição que eu estou colocando é essa. Eu acho que não tem condição de se votar o PDOT hoje, e nós precisamos trabalhar em tempo integral. Agora, quero pedir a Vossa Excelência que solicite também aos técnicos do governo que nos forneça os memoriais descritivos, os mapas e os documentos necessários com a agilidade que a gente precisa, porque com manchas dentro de um mapa, a gente não sabe nem onde começa uma área, nem aonde termina esta área. Então, fica muito confuso, fica muito difícil e é prejudicial. Me coloco, a partir de agora, em tempo integral, junto com a deputada Lúcia Carvalho, tenho certeza com os outros deputados, por conta do PDOT. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, é do conhecimento de Vossa Excelência e de toda a casa que a Câmara Legislativa aprovou uma comissão parlamentar de inquérito que está sofrendo uma série de entraves, de obstáculos que precisam ser resolvidos com a máxima urgência. E hoje nós tínhamos programado no nosso calendário, toda quarta-feira pela manhã, termos a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma sessão rápida, nós já temos os temas preliminarmente discutidos com os membros da comissão, e eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, se possível, a suspensão da sessão por pelo menos um prazo de 30 minutos, a fim de que nós pudéssemos deliberar algumas medidas que são indispensáveis para a continuidade dos trabalhos da CPI. A presidência inicialmente quer responder à deputada Lúcia Carvalho e ao deputado Renato Rainha. O compromisso de votar o plano diretor na data de hoje não é um compromisso da presidência, é um compromisso dos relatores e dos líderes. Então, quero esclarecer que, pela vontade da presidência, o plano diretor já teria sido votado em julho.
em julho. E a presidência vem transigindo nesta data desde julho. Quando em julho estabelecemos que fosse em agosto, havia a expectativa de se votar em agosto. Depois chegamos a um novo acordo para se votar nos dias 18 e 19 de setembro. Não foi possível votar nesta data. E agora estabelecemos que fosse votado na data de hoje. Eu quero dizer à deputada Lúcia Carvalho, ao deputado Renato Rainha, que se é verdade que o deputado Rainha, a deputada Lúcia Carvalho estão dispostos a ficar 24 horas por dia para discutir o plano diretor, para trazê-lo para votar o tempo mais rápido possível, é preciso que esse compromisso não seja apenas dos 2 deputados, sejam de todos os relatores, porque nenhum dos relatores veio ao microfone se pronunciar. Então, acho que tem que ser um compromisso dos relatores, principalmente dos relatores e dos líderes, porque nós não vamos ficar adiando indefinidamente para chegar na próxima semana e ter um novo adiamento. Isso, de fato, é uma afronta à Câmara Legislativa e à sociedade, isso nós não vamos fazer. Então, eu até, antes de conceder a palavra ao deputado Tadeu Filipelli, que é, inclusive, o relator de mérito desta questão, eu quero fazer o seguinte encaminhamento junto com a solicitação do deputado Peniel Pacheco. Que nós vamos suspender a sessão extraordinária por 20 minutos, para que a CPI possa fazer a sua reunião e tomar deliberação. Cadê o Peniel, hein? E tomar deliberação inadiável. E dentro de 20 minutos nós retomamos a sessão. Enquanto isso, os relatores e os líderes façam uma proposta de data de votação exequível, uma proposta viável, que nós possamos votar, porque não vamos adiar se não houver um compromisso. Vou dar uma porrada nesse negócio. Chega. Não. Olha bem o que ele falou. Não foi isso. O quê? Foi isso que ele falou. Não foi isso o quê? Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado Filipelli. Eu gostaria, antes de Vossa Excelência suspender a sessão, eu gostaria de usar a tribuna da Câmara para discutir a matéria. Não, nós não estamos discutindo matéria, deputado. Estamos discutindo nenhuma matéria. Então, eu gostaria de, numa questão de ordem, deixar extremamente claro que, nesse momento, eu não estava aqui no plenário, porque estava no auditório, já havia passado pelo plenário, e Vossa Excelência não tem o direito de insinuar que o relator de mérito da matéria não havia se pronunciado. Vossa Excelência também tem que reconhecer que ainda ontem eu procurei pelo presidente dessa casa, exatamente Vossa Excelência, e alertei dos fatos da inconveniência da votação desse projeto. Esse projeto, na verdade, o que representa uma afronta a toda a sociedade de Brasília, é um projeto que deverá balizar o futuro de nossa sociedade, de todo o Distrito Federal, por esses próximos 12 anos, e ser votado por mero capricho de Vossa Excelência, da forma que está sendo imposta. Eu queria deixar claro aqui, registrar, e convocar qualquer parlamentar desta casa, para que junto a gente debatesse esse problema e que visse que ele está com graves erros, com graves vícios, e que nós temos, num trabalho sobre-humano, feito de forma a superar o que o próprio Executivo deixou de fazer. Eu não vou permitir que em qualquer momento seja insinuado que tem relator que não está trabalhando. Ao contrário, Vossa Excelência, no final da semana, quando estava saindo da casa, passou pela sala de reunião da presidência, onde nós estávamos em reunião. E eu era exatamente um dos poucos parlamentares lá presente. Então, de forma nenhuma, eu quero deixar aqui registrado que o trabalho que foi apresentado a essa casa não tem a menor, eu havia poupado até hoje qualquer crítica do ponto de vista técnico, não tem a melhor qualificação técnica para ser aprovado. É um absurdo.
é uma afronta, é um descontrole, é um desencontro entre as próprias empresas do Distrito Federal. E provo para Vossa Excelência. E acho que a maior afronta que pode ser feita, não para essa casa, mas para toda a sociedade de Brasília, é votar da forma que Vossa Excelência pretende a votação do PDUT. Senhor deputado Tadeu Filipelli, a primeira questão que Vossa Excelência precisava fazer era prestar atenção no que está sendo dito. Ninguém insinuou que não está sendo, que tem algum dos relatores não esteja trabalhando. Agora, primeiro, precisa ficar claro, eu quero dizer, para que Vossa Excelência possa ouvir, que nós estamos colocando o projeto em votação hoje, inclusive por um acordo feito com Vossa Excelência. Acordo para ser cumprido. Vossa Excelência... Senhor presidente, eu gostaria de dizer... Vossa Excelência fez um acordo como relator, com todos os relatores e com a presidência, de que votaríamos nesta data, quando deveríamos, aliás, já tínhamos feito um acordo anterior. Deputado Cafu, por favor, quero falar para o deputado Filipelli ouvir. Já tínhamos feito um acordo para votar nos dias 18 e 19 de setembro. Depois decidimos adiar e fizemos o acordo para votar no dia 9 de outubro. Fizemos o acordo para votar dia 9 de outubro, esperando que todos os relatores fizessem o seu trabalho e, inclusive, aperfeiçoasse o projeto do que tivesse que aperfeiçoar, porque isso é função da casa, isso é função dos relatores, isso é função dos deputados através das emendas. Então, se o projeto tem equívocos, ele vem à votação e as emendas existem exatamente para isso, para aperfeiçoamento. Porque se o projeto não precisasse de emendas, nós poderíamos tê-lo votado em julho na convocação extraordinária, quando, aliás, nós fizemos um acordo para retirar da pauta da sessão extraordinária, para votar em agosto decidimos votar em setembro nós decidimos votar no dia 9 de outubro. Já havia dito ao deputado Rainha, e repito para que Vossa Excelência possa ouvir, que ao colocar na pauta de hoje, não é por decisão da presidência, até porque pela vontade da presidência, nós teríamos votado este projeto em julho, na convocação extraordinária. Estou colocando hoje como fruto de acordo. Como fruto de acordo. A deputada Lúcia pediu que se votasse na semana que vem, e eu disse o seguinte, que não basta a deputada Lúcia e o deputado Rainha terem um acordo de trabalhar 24 horas, que isso é preciso ser feito pelos 3 relatores e por todos os líderes. Eu sei que Vossa Excelência é um dos relatores, e queria que Vossa Excelência, como os 2 outros relatores, se pronunciassem, para que nós pudéssemos ter um dia de votação exequível e que esse dia fosse definitivo. Esse dia, essa próxima data fosse definitiva. Porque o que nós não vamos fazer, deputado, e aí Vossa Excelência pode ter certeza, nós não vamos ficar adiando indefinidamente o PDOT, não vamos aceitar manobras procrastinadoras, venham de onde vier, sejam de quem sejam, não vamos aceitar. Isso Vossa Excelência pode ter certeza, que se houver um acordo de consenso para se estabelecer uma nova data, nós podemos até aceitar. Se não, nós vamos colocar em sessão extraordinária e vamos votar. Não vamos aceitar o adiamento indefinido desta votação. Isso nós não vamos fazer. A presidência vai suspender a sessão por 20 minutos para que a CPI se instale. Com a palavra, deputado Rainha. Presidente, eu gostaria de fazer
uma solicitação a Vossa Excelência. Como Vossa Excelência vai suspender a sessão em função da CPI, eu gostaria que Vossa Excelência convocasse os relatores e os líderes de partido para ir com Vossa Excelência até a presidência e lá a gente analisar como está o andamento do PDOT, bem como as suas dificuldades, para a partir daí tirarmos uma data de votação do PDOT que seja uma data consciente. Então, eu gostaria de pedir isso a Vossa Excelência. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Asnir Derro. Eu acho o seguinte, realmente a data prevista é 9, é o dia de hoje. Contudo, há evidência de que a casa tem dificuldade de votar a matéria, porque é uma matéria complexa, difícil, etc. Agora, nós também não podemos chegar hoje e simplesmente transferir para um período não identificado. Eu creio que a proposta do deputado Rainha procede, ou seja, as lideranças de partidos, juntamente com os relatores, estabeleceram uma data final para a votação da matéria. Porque também não dá para essa casa estar analisando, sem chegar uma data para a votação da matéria. Nós temos de saber que um parlamentar tem de ter a responsabilidade, não é apenas na análise, mas também no voto. Muito obrigado. Senhor Com a palavra, o presidente, deputado Cafu. pela ordem. Com a palavra, o deputado Cafu, já havia pedido. A presidência suspende a sessão por 20 minutos e, depois da suspensão da sessão, a CPI vai se instalar e, instalada a CPI, como vários líderes e, inclusive, alguns relatores, como o caso do deputado Tadeu Filipelli, é membro da CPI, não há como fazer simultaneamente a reunião da CPI e dos relatores com os líderes. Nós já temos uma proposta, senhor presidente, de encaminhamento feito pelo deputado Filipelli, conversado com o deputado Cafu, talvez Vossa Excelência também concorde. Mas não há Podemos proposta, eu estou verbalizar? acatando a proposta do deputado Rainha de reunir os relatores e os líderes. Mas tem um complemento, que à tarde, na sessão ordinária, nós vamos trazer ao plenário a data que os técnicos com o representante do IPDF... A nossa proposta, senhor presidente, nossa proposta é que a gente possa fazer um encontro agora pela manhã, o representante do IPDF já está vindo para cá, junto com os técnicos e os relatores. Deputada Lúcia Carvalho, nós estamos com Só a sessão concluir a extraordinária, proposta. a sessão extraordinária instalada para votar este projeto. Posso concluir Então, a proposta? nós queremos, se houver um acordo, que isso seja feito na sessão extraordinária. Nós podemos ouvir Vossa Excelência como líder do governo, pode ouvir os técnicos do IPDF ou de quem quer que seja, e ainda de manhã. E nós podemos fazer, durante a instalação da CPI, em seguida a instalação da CPI, fazer a conversa com os líderes, os relatores e decidir ainda durante a sessão extraordinária. Não vamos adiar para a parte da tarde, sendo que a sessão extraordinária está convocada com essa pauta. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado. Eu entendo que um encaminhamento bastante satisfatório poderia ser feito a partir de deputados do próprio Partido dos Trabalhadores, deputado Cafu, deputada Lúcia, outros deputados, vamos dizer assim, do bloco de oposição, e inclusive com a presença do presidente do IPDF, Dr. Torelli, juntamente com os técnicos. Nós faríamos ainda hoje essa reunião e tiraríamos uma data final. Agora, senhor presidente, o que eu quero traduzir, e que é muito importante que seja dito claramente, é que o PDOT, ele padece ainda de erros, de dificuldades, inclusive, para avaliação. O trabalho que foi feito, eu quero parabenizar a equipe técnica que fez até o momento, que trabalhou até o momento, que fez um esforço sobre-humano para superar determinadas dificuldades. É fundamental, até que para que seja preservada a qualidade do trabalho, e que isso não é desdouro nenhum, não é derrota nenhuma, é apenas um entendimento, e eu entendo um entendimento de alto nível. Isso sim que é um acordo. O acordo, eu acho que a primeira coisa que tem que ser para um acordo é a maturidade. É entender o momento que ele pode ser cumprido ou não. Se esse acordo tivesse qualquer indício
de manobra para postergar a votação, Vossa Excelência teria razão, eu seria o primeiro aqui, inclusive, a dar mão à palmatória, mas o que nós estamos é trabalhando junto. Quando Vossa Excelência faz colocações desse tipo, Vossa Excelência está criticando, inclusive, o trabalho que está sendo produzido, que representa um verdadeiro sacrifício de toda a equipe técnica, inclusive suprapartidário. Eu não vi ali momento nenhum qualquer ideologia partidária limitar ou não, aprovar ou não qualquer tipo de emenda. Eu entendo, e com todo respeito a Vossa Excelência, que faríamos uma reunião ainda agora de manhã, ou no máximo no início da tarde, antes do início da sessão de hoje, a sessão ordinária desta casa, junto com o presidente do PDF, o Torelli, junto com os técnicos, para que fosse tirada uma data, que viesse a votação, que fosse concluídos os trabalhos. Perfeito? É a melhor solução. O Torelli está vindo, ele teria que se juntar aos técnicos. Então, eu acho que é a melhor coisa. A hora que for possível, ainda hoje. Presidente, o que não pode ficar é esse capricho de ainda hoje, ainda agora, ainda... Isso não pode. Não, o senhor está, Vossa Excelência está testemunhando o sacrifício de todos. Deputado, olha, a presidência assumiu um compromisso com Vossa Excelência e com todos os líderes de fazer a votação na data estabelecida. Estou cumprindo. Na data estabelecida. E a data era hoje. Senhor presidente, eu não entendo essa forma de abordagem. Nós estamos tratando de um PDOT do Distrito Federal. Eu não vejo como marcar uma data e prejudicar um documento que vai balizar a vida de Brasília por um simples capricho de uma data, onde que Vossa Excelência já fez esse argumento. Eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: a presidência vai atender a solicitação do deputado Peniel Pacheco. Vamos suspender a sessão por 20 minutos para que a CPI possa se reunir. Ao final dos 20 minutos, nós retomaremos a sessão. E se houver uma proposta, pelo que eu tenho conhecimento, através da deputada Lúcia Carvalho, o presidente do IPDF está se dirigindo a esta casa, e nós podemos ter uma proposta ainda durante a sessão extraordinária. E nós vamos retomar a sessão extraordinária dentro de 20 minutos, quando, se houver um acordo, nós poderemos estabelecer o resultado do acordo. Se não houver, aí nós vamos tomar as decisões que tiverem que ser tomadas. A presidência, antes de suspender a sessão, quer registrar com muita satisfação a presença na galeria dos alunos das 5ª e 6ª séries do Colégio Rodolfo Moraes Rego, acompanhados pelas professoras Miriam, orientadora pedagógica, Maria Núbia, Cristiane Mesquita e Monique Opreia. Muito obrigado pela presença de vocês. Façam uma boa visita, aproveitem bastante. Vocês vão poder acompanhar agora uma reunião da CPI e, em seguida, uma sessão da Câmara Legislativa. E vocês sejam bem-vindos à nossa casa, a Casa do Povo de Brasília. A presidência suspende a sessão por 20 minutos. Está reaberta a presente sessão. Solicito que o deputado Marcos Arruda secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Eurípides Camargo, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, presente. Deputado Zé Dimar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Vazinho de Ruri, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Jorge Cauí, deputado Jorge Cauí,
Presente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela. Presente. Não há quórum para a deliberação. A presidência transfere a continuidade da sessão extraordinária para imediatamente após a sessão ordinária, que se realizará à tarde. Está suspensa a sessão.